Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui para mais uma videoaula para falarmos hoje sobre as matrizes. Assunto esse, pessoal, que é bem tranquilo, mas que muitos alunos têm alguma dificuldade com isso, tem alguns detalhes aqui que você precisa compreender e que depois que você entende esses detalhes, pronto, você deslancha e matrizes fica bem mais tranquilo. Eu vou te mostrar nessa aula que detalhes são esses. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza essa aula vai te ajudar. Vamos nessa? Vamos embora então. Pessoal, para nós iniciarmos o nosso papo sobre matrizes, nós precisamos entender o seguinte: as matrizes, elas vêm de tabelas, tá? Esse aqui é um ponto que pouco professor comenta. As matrizes, na verdade, elas vêm da onde? De tabelas. Olha para essa tabela aqui. Eu tenho aqui 5 pessoas, beleza? E o peso, idade e altura dessas pessoas. Tá vendo esses dados aqui? A gente pega esses dados e transporta esses dados, certo? Colocando as colunas e as linhas do jeito que estavam na tabela. A gente não altera isso. Então, repara, essa coluna aqui, 70, 60, 55, 50, 66. É os mesmos números que estão aqui. Repara que os números da idade estão na mesma ordem aqui. E os números da altura também. Ok? Muito bem. Detalhe, tá? Tem gente às vezes que confunde o que é linha com o que é coluna. Quando a gente falar de coluna, lembra do pilar de sustentação de uma casa, certo? Tá sempre o quê? Em pé, né? Tu não vê nenhum pilar de casa deitado, é sempre o quê? Em pé. Então, coluna é sempre a parte que está em pé, na vertical, beleza? Quando a gente falar de linha, lembra da linha do seu caderno. Então, as linhas estão sempre na horizontal, tá bom? Muito bem. Então, você vai ter aqui, ó, 3 linhas e, perdão, 3 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, você tem 3 colunas e 5 linhas. Nesse caso, pessoal, nós pegamos esses dados e repetimos aqui, sem colocar os nomes e sem colocar do que se tratava cada dado. Muito bem. Depois, nós colocamos entre esses dados o conchetes ou também pode ser parênteses, tá? Eu uso conchete, mas você também pode usar o parênteses. Não está errado, tem professor que prefere conchete, tem professor que prefere parênteses, mas no final dá tudo no mesmo, tá bom? Muito bem. Detalhe, quando você faz isso aqui, você já montou a sua matriz. Isso aqui é uma matriz, ok? O que mais nos interessa nessa matriz aqui? O que toda matriz vai ter? Linhas e colunas, correto? Por isso que é muito importante nós indicarmos o número de linhas, ok? E o número de colunas. Isso aqui é muito importante. Detalhe, pessoal, sempre nesta ordem. Primeiro você indica o número de linhas e depois você indica o número de colunas. Entre os dois valores, você coloca um xizinho. Então, por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz que tem 5 linhas, ok? Por 3 colunas, correto? A gente coloca um xizinho aqui para dizer, essa daqui é uma matriz 5 por 3. Ou seja, é uma matriz que tem 5 linhas e 3 colunas. Professor, em algum momento vai aparecer lá para mim falando primeiro das colunas e depois das linhas. Na hora da prova, professor, pode aparecer isso? Não. É sempre, em qualquer questão de qualquer vestibular, de qualquer Enem da vida, de qualquer coisa. Primeiro você indica o número de linhas e depois o número de colunas. Sempre, tá bom? Vou te dar mais um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Olha só, essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 3 colunas, beleza? Então, ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Ela é uma matriz 2 por 3. Percebeu? Simples assim.
Essa matriz aqui, ela tem uma linha, ó, linha, e 3 colunas. 1, 2, 3. Professor, mas repara aí, cada coluna só tem um valor para aquela coluna. Problema nenhum. Ela é uma matriz de uma linha por 3 colunas. Percebeu? Ela só tem uma única linha. E aí, nessa linha, você vai ter 3 colunas. Problema nenhum. Tá bom? Essa matriz aqui, repara só, ela tem 2 linhas e uma única coluna. Olha, você tem 2 valores, certo? Nesta coluna. Por quê? Porque esta coluna tem 2 linhas. Perceberam, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos em frente aqui, então. Pessoal, aqui nós temos o que a gente chama de representação algébrica. Tá legal, professor. Vamos lá, vamos entender, então, o que quer dizer essa representação algébrica. Primeiro, na representação algébrica, você vai indicar pelo A. O A é um termo geral, tá? Está indicando aqui um número qualquer, algum valor dessa matriz. E o valor que vem depois do A, pessoal, que a gente vai chamar aqui de I e J, esse valor aqui, gente, ele está indicando para a gente a posição que esse termo está. Então, olha aqui, ó, o que seria o A11? É o termo que está na primeira linha e na primeira coluna. Olha para esse aqui, ó, A21. Esse A21 é o termo que está na segunda linha, por isso 2, e na primeira coluna, por isso 1. Perceberam? O A22 está na segunda linha e na segunda coluna. Perceberam? Então, repara, você vai ter aqui, vamos imaginar que você tivesse M linhas. O M aqui, gente, é para indicar um termo geral, tá? Um número qualquer. Então, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até chegar no M. O M aqui seria um número de linhas. Então, é só para indicar. Eu vou ter isso aqui até chegar na minha última linha, que seria a linha M. Tá bom? E a coluna? A coluna a gente indica pelo N. Então, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5... Né? Por que tem esses 3 pontos aqui? Para indicar, eu fui indo até chegar na coluna N. Tá bom? Repare que isso aqui é uma matriz que vai ter M linhas e N colunas. A gente fala que ela é uma matriz M por N, tá? A gente fala assim, ó, M por N. Vou botar aqui de preto, fica melhor. Ela é uma matriz que tem M linhas e N colunas. M por N. Tá bom? Aonde M e N vão ser números o quê, professor? M e N, pessoal, são números naturais. O que é número natural, professor? Número natural são aqueles números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Infinitamente, por isso que eu botei 3 pontos aqui. Tá, professor, mas tem um asterístico aí em cima desse N. O que esse asterístico quer dizer? Que não pode ser 0. O M e o N não pode ser 0, por isso a gente tira o 0. Então, a gente coloca o asterístico para indicar isso. E por que o M e o N não pode ser 0? Porque se uma matriz tiver 0 linhas ou tiver 0 colunas, ela não existe, né? Qualquer matriz tem que ter pelo menos uma linha ou pelo menos uma coluna. E ela não pode ter 0 linhas e 0 colunas, certo? Então, por isso que a gente diz que essa matriz é uma matriz que ela precisa ter de qualquer forma. Para ser matriz, tem que ter pelo menos uma linha ou pelo menos uma coluna. Por isso que a gente diz que o M e o N não pode ser 0. Beleza? Muito bem. Agora, e esse A e J, professor? Isso aqui, gente, está indicando a posição que esse termo está. Como assim? O I indica a posição da linha, em qual linha você está. E o J indica em que coluna você está. Então, por exemplo, A42 é um termo que estaria na 4ª linha, na 2ª coluna. Certo? Então, vamos imaginar que aparecesse lá. A42 é igual a 18. A gente lê assim, A42 é igual a 18. Sério, gente, é só isso mesmo, tá? Você lê do jeito que tá. A42 é igual a 18. Mas o que quer dizer?
quer dizer que o termo que está na quarta linha, na segunda coluna, é o 18. Então, o 18 é o número que vai estar na quarta linha, na segunda coluna. Beleza? Vou te dar um exemplo mais prático disso aqui. Vamos para um problema clássico aí de matrizes. Achar os elementos da matriz A e J, 3 por 2, em que A e J é igual a 3i menos J. Isso aqui, gente, é uma lei de formação dessa matriz. Então, você tem aqui a regra que você vai usar para formar essa matriz, tá bom? A primeira coisa que você faz, você lembra que, como ele disse que A e J é uma matriz 3 por 2, ele está dizendo para você que essa matriz tem 3 linhas, lembra? E 2 colunas. Lembra? Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ah, professor, já saquei essa parte aí. Beleza, então. Então, você já sabe que essa matriz vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. 3 linhas e 2 colunas. E essa daqui vai ser a matriz que eu vou chamar de matriz A. Tá bom? Matriz A. Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, tá. Então, olha aqui. Ela vai ter, então, o A11. O que é isso, professor? O termo que está na primeira linha, na primeira coluna. Beleza? Esse termo aqui embaixo, ó, ele vai estar na segunda linha, que foi para a linha de baixo, mas vai estar ainda na primeira coluna. Então, A21. Sacou? O terceiro termo vai ser o termo que está... Isso aqui ficou um pouco grande, gente. Vou reduzir ele um pouquinho aqui. Aí, beleza. Agora, esse termo aqui de baixo, olha, ele vai estar na primeira linha... Perdão, eu botei certo aquela hora, botei errado agora. 2, 1. Muito bem. Agora, o próximo termo vai ser o A3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Percebeu? Próximo termo que vai estar para cá agora. Ele vai estar na primeira linha, na segunda coluna. O termo que está abaixo dele vai estar na segunda linha, mas ainda na segunda coluna. E o último termo vai estar na na terceira linha e na segunda coluna. Pronto. Uma vez que eu fiz isso aqui, pessoal, eu formei a minha matriz. Tá bom? Acabou, fim de papo. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês, que eu estou incomodado, isso aqui está tão pequenininho. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês, vocês merecem, tá? A11, A12, bom que a gente pratica mais um pouquinho, né? A12, ó, A21, 12, 21, segunda linha, primeira coluna, e A31, certo? Terceira linha, primeira coluna. Sempre vai falando, pessoal, primeira linha, segunda coluna, sempre vai falando mesmo para você não se perder, tá bom? Vai falando mesmo. Beleza, professor. Lindo. E agora? Tá, e o que eu faço com isso aí agora, professor? Agora você vai calcular isso daqui. A11 vai ser igual a... Lembra? A e J. O primeiro termo é o I e o segundo é o J. Então, olha aqui, ó. A11, o I é 1 e o J é 1. Então, você vai trocar aqui, ó. Qual é a fórmula geral aqui? Deixa eu botar isso aqui para baixo. Vou botar grande aqui, ó. A e J é igual a 3i menos J. Então, vamos lá. A1, 1. O I é 1 e o J é 1. Então, vamos lá. Vamos trocar o I pelo 1 e vamos trocar o J pelo 1. Lembra de uma coisa aqui. Se é 3i, é 3 vezes i. Não esquece, tá? Então, vai ficar aqui como? Vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, né? Pronto. Então, você já sabe que esse termo aqui, ó, vale 2.
Percebeu? Já achei o primeiro termo. Agora eu vou fazer aqui o A, 1, 2. Agora, o I vai ser 1 e o J vai ser 2. Percebeu? Ó, o I é 1 e o J é 2. Então, ó, 3 vezes 1. 3 menos 2, 1. Então, esse termo aqui, ó, A 1, 2, 2, esse termo aqui, ó, o A1, 2, ele vale 1. Percebeu? Agora, eu vou fazer o A2, 1. Agora, repara, o I vale 2, então eu vou multiplicar pelo 2 e vou subtrair do J, o J vale 1. 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 é 5. Perceberam? Só isso, gente, é só vir fazendo, ó. Então, vou trocar aqui, tá? Ó, já vou trocar aqui de uma vez para poder ganhar tempo. 5. Muito bem. Agora eu vou fazer o A2, 2. Ó, 2, 2. Aonde está o I eu vou trocar pelo 2. Menos aonde está o J eu vou trocar pelo 2 também. 3 vezes 2 dá 6, menos 2 dá 4. Então, esse termo aqui deu 4. Vou trocar. Pronto. Perceberam? Vou fazer aqui agora o A3, 1. Repara só, vou trocar onde está o J, eu vou trocar pelo 3, o I. Onde está o I, vou trocar pelo 3. Aonde está o J, eu vou trocar pelo 1. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Então, esse cara aqui deu 8. Ó. Lembra, tá? Primeiro multiplique, só depois diminui, hein? Tá bom? Agora, o A3, 2. Ixi, professor, vai caber aí? Vamos ver. A3, 2. Vamos apertar aqui, hein? O A3, 2 vai dar. Aonde está o J? Aonde está o I? Eu vou trocar pelo 3. E aí sim, aonde está o J, eu vou trocar pelo 2. Percebeu? 3 vezes 3 dá 9 de novo. 9 menos 2 dá 6. Pronto, aqui deu 6. Prontinho, gente. Formei a minha matriz. Certo? Está formadinha aqui a minha matriz A. Ela é composta por esses números aqui. Percebeu? Então, é só você lembrar. I e J indica sempre. Ó, isso aqui indica as linhas, tá bom? Ó, linhas. E esse J aqui, ele indica as suas colunas. A posição da linha, o I indica a posição da linha e o J indica a posição da coluna. Certo? Em que posição da linha ou da coluna esse número está. Ok? A gente já vai fazer um outro exemplo desse aqui já já. Talvez te clareie mais ainda, tá? Só quero comentar um detalhe com vocês antes disso, que é a classificação das matrizes. Pessoal, as matrizes, elas têm uma classificação, vamos assim dizer, tá? Uma forma da gente organizar elas. A primeira é a matriz quadrada. O que é isso, professor? É qualquer matriz em que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Só isso, só isso. Então, aqui, ó, eu tenho uma matriz 2 por 2. Olha ali, porque ela tem duas linhas. Deixa eu dar um zoom para você aqui. Porque ela tem, olha, duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas. Ou ela também pode ser 3 por 3, ó. 3 linhas e 3 colunas. Tranquilo, certo? A matriz também, pessoal, ela pode ser o que a gente chama de matriz linha ou matriz coluna. O que é isso? Se uma matriz ela tem uma única linha, ela é chamada de matriz linha. E se ela tiver uma única coluna, como a gente já viu ali acima, ela é chamada de matriz coluna. Só isso, tá bom? Também existe, pessoal, a chamada matriz transposta. O que é isso? É uma matriz em que deixa eu dar um zoom para você poder ver melhor aqui.
É aquela matriz, pessoal, em que eu pego os dados da linha e coloco na coluna e pego os dados das colunas e coloco nas linhas. É muito mais fácil visualizar do que ouvir. Olha aqui, ó. Qual que é a minha linha aqui? 1 e 2, beleza? Essa linha virou coluna. Olha para cá. Perdão, essa coluna virou linha. Hoje não tá bom, não. Essa coluna virou linha. Olha aqui, isso aqui era uma coluna, virou linha. Olha aqui agora. Vou inverter. Agora sim, eu vou pegar a linha. Agora sim, né? Eu vou pegar aqui a linha. Beleza, ó, tá aqui a linha. Essa linha vai virar coluna. Olha aqui. Aqui é essa mesma linha 1 e 0 virou uma coluna. Percebeu? E o que era coluna 1 e 2 virou linha 1 e 2. Enxergaram? Deu para ver isso? Tá? Então, ó, linha vira coluna. O que era coluna vira linha. Era coluna 1 e 2 virou linha 1 e 2. Só isso. Dica, tá? A partir do momento que você pega essas linhas e transforma elas em coluna, automaticamente o que era coluna vira linha. Uma coisa leva a outra, certo? O último tipo de matrizes que eu quero comentar com vocês é a questão das chamadas matrizes identidade. Professor, que jossa é essa de matriz identidade, professor? Pelo amor de Deus. Bem fácil. A matriz identidade é aquela em que quando você olha para a diagonal dela, tá? De cima para baixo, da esquerda para a sua direita, ela é formada por números 1. Só isso. E todos os outros números são zeros. Então, aqui, ó, 1, 1, 0, 0. Aqui, 1, 1, 1, 1 e aqui tudo 0. Ok? Quando você vê uma matriz com essa carinha aqui, ela é chamada de matriz identidade. Beleza? Só essas definições aqui que eu precisava trabalhar com vocês. E vamos para a saideira, o nosso último exemplo, tá bom? Olha para essa matriz aqui. A é uma matriz A e J, 2 por 2, olha, então, é uma matriz quadrada. Beleza? É uma matriz que vai ter duas linhas, beleza? E duas colunas. Então, se vai ter duas linhas e duas colunas, eu vou ter a primeira linha e a primeira coluna, a primeira linha e a segunda coluna, a segunda linha e a primeira coluna, e a segunda linha e a segunda coluna. Acabou. Ó, tá pronto. Minha matriz é isso aqui. Ok? É uma matriz 2 por 2, ó. Duas linhas e duas colunas. Ok? Muito bem. Vamos montar essa matriz aqui, então. Só que repara no seguinte aqui. Qual é aqui a lei de formação dessa matriz? Ó, A e J é igual a I mais J. E, professor, aí complicou. Complicou não, facinho. A e J se I for menor ou igual a J. Então, beleza. Se o I for menor ou igual a J, eu uso essa lei aqui. Vou chamar de lei 1, tá bom? E I menos J se o I for maior que o J. Essa aqui eu vou chamar de lei 2, tá bom? Então, vamos lá. Na lei 1, eu quero os casos em que o I é menor ou igual ao J. Bem, aonde que o I é o quê? O I é a posição da linha. Bem, a posição da linha vai ser menor do que o J, menor ou igual ao J. Aqui, ó, no A1, 1, elas são iguais, ó. I é igual a J. O A1, 2, I é igual a J. O I é menor que o J. Quem é o I, professor? O I é o número de linha, é a posição da linha. E o J, a posição da coluna. Então, ó, A e J, olha aqui, ó. A1, 2. O I é menor que o J. Tá? Ó, 1 é menor do que 2. Terceiro caso que vai entrar aqui, A2, 2.
Por quê? Porque aqui o I é igual ao J. Então, ó, se I for menor ou igual a J, eu aplico esta lei. Que lei? Eu somo I mais J. Se o I for maior que o J, o único caso que eu vou ter para a segunda lei, o único caso que eu vou ter para ele, A21. Porque no A21, a posição da linha é maior do que a posição da coluna, ou seja, o I é maior que o J, certo? Detalhe em IJ. Primeiro o número de linhas, depois o de colunas. Então, ó, 2 é maior que 1. Então, aqui o I é maior que o J. Perceberam? Agora é só fazer continha. Montou isso aqui? Corre para o abraço agora. Olha aqui, ó. Você vai ter aqui, então, você vai somar, então, ó. Na 1 você faz o quê? Soma. Então, é só somar. 1 mais 1, 2. Soma o I com o J. Quanto que é o I aqui? 1. E o J? 1. 1 mais 1, 2. E aqui? Quanto que é o I? 1. Quanto que é o J? 2. 1 mais 2, 3. Acabou-se. Ops. O que ele foi para lá, gente? Peraí. Agora ele bagunçou a minha vida aqui, ué. Pronto. Aqui. Pronto. 1 mais 2, 3. Acabou, gente. A2, 2. 2 mais 2, 4. Fechou. Só isso. Soma os dois. Esses dois que estão ali. Pronto. 2 mais 2, 4. Maravilha. E o último, para a gente poder fechar, quando o I é maior que o J, você diminui o I do J. Então, você vai fazer o 2, que é o I, menos o J, que é 1. Pronto. 2 menos 1, 1. Ou seja, essa matriz, eu vou escrever ela aqui do lado mesmo, vai ser 2, 3. Esse 4 vai estar aqui, ó. Cuidado, tá? Olha para a posição onde que ele está e troca pelo número. E o A21 deu 1, tá aqui, ó. Vou colocar o número na mesma posição dele, tá bom? Ó, acabou. Fim de papo. Montei a minha matriz, ela é 2, 3, 1, 4. Fechou, tá bom? Então, gente, nós vimos na aula de hoje a formação de uma matriz. Como é que a gente forma essa matriz? Na próxima aula, a gente fala aí sobre as operações com matrizes, tá bom? Se essa aula te ajudou, não esquece aí de deixar o like que me ajuda pra caramba. E se não é inscrito, se inscreve no canal para receber outras aulas como essa. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!